Eu não acredito nessas versões que atribuem a eventuais flutuações do mercado às falas do presidente. Esse mercado é muito manipulado. Ele tem condições de fabricar crises. E essa fabricação de crises, ela tem um propósito, que é econômico, mas é político também. Então, quando o governo não conta com o Banco Central, como é a situação ainda hoje, ele fica numa posição delicada, porque um dos instrumentos que ele tem não está atuando em linha com o resto do governo, por causa do Roberto Campos Neto. Então, você tem essas maluquices. Olha, você veja o seguinte, só para dar um exemplo, entre muitos que eu poderia dar. Quando você observa o que aconteceu com as expectativas de inflação, expectativas em relação à taxa de câmbio, depois de todo o barulho que se fez em torno do assunto nas últimas semanas, você vê que elas se mexeram muito pouco, muito pouco. A expectativa de inflação aumentou um pouquinho, a expectativa da taxa de câmbio um pouquinho também, nada de relevante, entende? Então, isso mostra que nem o próprio mercado acredita nas ondas que faz, porque ao produzir números e expectativas, ele não confirma. Então, o que acontece? Eu acho que há uma tentativa permanente de assustar o governo. Assustar o governo, botar o governo contra a parede, né? E eu espero que o governo caia. O Lula não vai cair nisso, na minha opinião. Espero que o resto do governo não caia também nessa ladainha, porque não é base. Os indicadores econômicos brasileiros estão bem entre razoáveis e bons. Todos estão entre razoáveis e bons, sem exceção. Então, qual é a base para uma onda especulativa no Brasil hoje? Não existe, entende? É politicagem, na minha opinião. Ela é boa porque você tem um balanço de pagamentos forte, um superávit comercial muito alto, reservas internacionais altas, você tem indicadores sociais melhorando muito, a taxa de desemprego aberto caiu, a massa salarial cresceu em termos reais, o salário mínimo foi aumentado em termos reais, aumentou o limite de isenção na tabela de imposto de renda, como ressaltou o Lula em declaração recente, tudo isso é muito positivo. Agora, não é excelente, não é muito bom, é apenas razoável no que diz respeito ao crescimento. O crescimento da economia está aí oscilando entre 2, 2,5. Isso é muito pouco para o Brasil, entendeu? Não podemos rebaixar as nossas expectativas para achar que 2, 2,5 é um resultado bom. O Brasil precisa crescer mais que isso, para se tornar uma economia dinâmica, com capacidade de dar recursos para a sua população. Por que não 4%, 4,5%? Já que tivemos isso no passado. Então, o desempenho do PIB brasileiro, especialmente do produto industrial, da indústria, é muito fraco, entende? Então, os resultados são bons, mas não são sempre bons. Inflação está sob controle. As expectativas de inflação indicam que ela fica dentro da banda do intervalo de confiança do regime de metas. E o chamado risco fiscal existe, mas é em grande parte um mito. Porque se você observa, o que determina, o que pesa no chamado risco fiscal é a política de juros do Banco Central. Então, se o pessoal está realmente levando a sério esse assunto de risco fiscal, a primeira preocupação deve ser com a política de juros do Banco Central. O resultado primário está razoável, 0,7% do PIB, 0,6% do PIB de déficit. Então, e a previsão do crescimento aumentou, né? O Haddad disse que é capaz de ficar acima de 2,5% esse ano de 2024. Tomara, porque realmente 2, 2,5 é muito pouco, né? Ano passado foi 3, no último ano do governo Bolsonaro foi 3. Se o Brasil crescer 3 de novo, 3,5 esse ano, e subir para 4, começa a movimentar a economia, de fato. E é muito importante que isso aconteça não só por motivos econômicos, mas por motivos políticos. Porque nós temos uma preocupação, nós temos que ter uma preocupação, que é que não volte essa direita ignorante em 2026. E para que não volte a direita ignorante em 2026, o governo Lula tem que continuar produzindo e melhorando os resultados econômicos e sociais. Senão, o risco é que o populismo sistemado, fascistoide de direita volte em 2026. Olha o que está acontecendo nos países, né? Então, eu pessoalmente vejo com muito bons olhos os resultados razoáveis, bons que o governo está conseguindo. Estou na expectativa de que ele consiga produzir mais.